Bom dia, bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para a nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. Que hoje seja um dia abençoado por Deus, por Maria. Vamos agradecer a Jesus por esta oportunidade de estarmos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que Maria nos cubra com seu manto sagrado. Que a nossa semana que está iniciando seja de muita luz, de muita paz e sabedoria. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, diante de Ti e de toda a espiritualidade. Dai-nos sabedoria, para que a gente possa compreender a passagem do Evangelho de hoje. Por isso, meus amigos, vamos visualizar a imagem do Cristo, que já está conosco, nos abençoando, e vamos conversar com Ele. A mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a de hoje é de número 129, que diz o seguinte: para avançar ou resistir, pense na força que tem. A força vem conforme os seus pensamentos. Se quiser avançar, pense que pode fazer, que aparecerá uma solução, que será bem-sucedido. E se for para resistir, pense que não se abala e que sabe se defender. Se você se tratar como fraco, como fazer aparecer a força? O seu pensar positivo produz força, alegria, paz. E o pensar negativo, fraqueza, revolta, desespero, motivo pelo qual deve preservar a mente, evitar erros e crer no infinito potencial que possui, mercê da vontade de Deus. Considere-se forte. Querer ser forte é o começo da força. Que linda mensagem para o nosso início da semana. Que possamos ter essa força, começando de hoje, para que nossa semana seja abençoada. Tudo depende de nós mesmos. Que assim seja. Meus amigos, a mensagem de hoje, o capítulo que caiu do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos foi presenteado, é o capítulo 14, honrar o pai e a mãe. E o item é o 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. É uma mensagem que Santo Agostinho nos deixou de presente. Santo Agostinho começa dizendo o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É particularmente sob o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos a análise de suas causas e de seus efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem esclarecer um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes próprias de sua natureza.
retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário até que deseje se esclarecer. Muitos desencarnam levando consigo grandes ódios e desejos de vinganças que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade. Compreendem então os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho, a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração. E não existe caridade sem perdão. Então, com um esforço muito grande, eles olham aqueles a quem odiaram na terra. E essa visão desperta seu rancor. A ideia de perdoar e amar aqueles que destruíram talvez sua fortuna, sua honra, sua família, lhes revolta. Assim, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Uma vez que o espírito toma a decisão de encarnar entre inimigos de vidas passadas, ele roga a Deus e aos bons espíritos auxílio para enfrentar e vencer a prova. Após anos de meditação e prece, o espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens superiores permissão para reencarnar na família daquele a quem detestou. Realizará na terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de reencarnar. O contato incessante com aqueles a quem odiou é uma prova terrível. E muitas vezes o espírito fracassa se não tiver uma vontade bastante forte. Assim, conforme prevaleçam ou não suas boas decisões que tomou, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles em cujo meio veio viver. É desse modo que se explicam os ódios, as repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior consegue justificar. Para compreender essa antipatia, é necessário voltar os olhos ao passado, pois não existe nenhum fato nessa nova existência que possa explicá-la. Espíritas, compreendam o grande papel da humanidade. Compreendam que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir. Cumpram com seus deveres e façam o que for possível para aproximar essa alma de Deus. Mas façam com muito amor. Esta é a missão que foi confiada a vocês e serão recompensados se a cumprirem fielmente. Os cuidados, a educação que vão lhes dispensar ajudarão no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará o que fizeram do filho que lhes foi confiado. Se permaneceu atrasado por culpa de vocês, seu castigo será vê-los entre os espíritos sofredores, pois sua felicidade dependia da dedicação que dispensariam a ele. Então, atormentados pelo remorso, pedirão uma oportunidade para repararem a falta. Solicitarão uma nova encarnação para ambos, no qual irão criá-lo com o maior cuidado, e ele, cheio de reconhecimento, irá retribuí-los com amor. Não rejeitem, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que só sabe pagar com a ingratidão que recebe.
Não foi o acaso que o fez assim, como também não foi o acaso que o enviou para que dele cuidasse. É o passado que está se revelando, e através dele podem deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar as desavenças de vidas passadas. Mães, abracem o filho que ele, que ele causa desgosto e digam para vocês mesmas: um de nós é culpado. Façam por merecer os prazeres da maternidade, ensinando a seus filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar e para aprender a amar. Muitas mães, em vez de combaterem pela educação os maus princípios de nascença, provenientes de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por serem fracas no agir ou por serem negligentes. Mais tarde, com o coração amargurado por ingratidão dos filhos, sofrerão já nesta vida o começo de suas expiações. Deus não dá a prova acima das forças daquele que a pede. Ele apenas permite aquelas que podem ser cumpridas. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade. Existem muitos que, em vez de resistirem aos maus pensamentos, neles se comprazem. É para esses que estão reservados o choro e os sofrimentos em existências posteriores. Admirem, portanto, a bondade de Deus, que nunca fecha as portas ao arrependimento. Santo Agostinho, Paris, 1862. Pois é, meus amigos, esta mensagem de Santo Agostinho é muito forte, nos faz refletir bastante, porque a ingratidão, o próprio nome já diz, é algo muito forte. A ingratidão em geral. Imagine a ingratidão de um filho. Meus amigos, a família é a escola da alma. E é através da família que um grupo de espíritos necessitados, eles se reencontram para reparar em seus erros passados, através das provas e expiações neste mundo aqui na Terra. E é dentro do nosso lar onde começa a nossa primeira missão no mundo. Nada mais dói, né? Para um pai ou para uma mãe, que ver a ingratidão de um filho. Vamos pedir a Jesus que Ele possa nos ajudar sempre e que Ele abençoe os pais da terra, né? E que cada filho possa olhar para seu pai, sua mãe e agradecer a Deus e a eles esta oportunidade que Ele nos dá. Muitas das vezes não. Existem muitas famílias aí que não se juntam, que se odeiam e não conseguem entender o porquê. A resposta está justamente nas vidas anteriores. São os inimigos do passado que se reúnem na mesma família para tentarem
nesta vida, reparar os erros cometidos em vidas passadas. Mas muitos falham quando chegam aqui. Porque o espírito, quando chega na Terra, quando ele reencarna, Deus faz com que haja o véu do esquecimento. Então, o que prometeu lá no plano espiritual, no seu planejamento reencarnatório, é totalmente esquecido, mesmo ficando algo na consciência. Mas o ódio, o rancor, por causa do egoísmo e do orgulho, ele prevalece. Então vamos pedir a Deus, porque toda família sempre tem uma confusãozinha. Não existe aquela família totalmente perfeita. Se estamos juntos, é porque temos algo para completar. Vamos pedir a Jesus que nos ajude, que nos dê força, para que mesmo diante de algumas desavenças, a união fraternal da família esteja sempre ali, com muita fé e esperança, para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui junto com os nossos pais e com nossos filhos. Que Jesus nos ajude sempre. Então vamos pedir essa força a Deus. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, pelo início da semana. Te entregamos esta semana em tuas mãos. Sejas tu, Pai, esteja no controle de tudo. Te entregamos aquelas pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, a todo esse estado, está passando por esta tragédia da chuva. Que Jesus abençoe a cada um deles, principalmente aqueles que estão desencarnando e não estão aceitando esta situação. Vamos também pedir por todos os nossos irmãos que também estão vivendo lá na guerra. Vamos pedir também muita luz para aqueles irmãos que estão doentes nos hospitais, aqueles que neste momento estão sentindo muitas dores, que Jesus possa fortalecê-los. Que Jesus possa fortalecer também toda a família. Jesus abençoe a nossa casa física e mental. Nós te agradecemos por tudo, Pai, principalmente pelo dom da vida. Que assim seja. Meus queridos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: caridade para com os necessitados. Passa por uma reflexão muito profunda, pois que precisamos enxergar além dos valores que carregamos conosco, por muitas vezes distorcidos pelo nosso ego em conceitos humanos que só enxergam o que fomos adquirindo dos ensinamentos e teorias coletivas distorcidas para uma vivência fixada apenas nos esforços físicos, sem contar com propósitos e aprendizados da alma necessitada de aprendizagem, de sentimentos mais altruístas, que só advém de suas dificuldades enfrentadas, sem compreender o porquê não se realizar o que já lhes foi ensinado. Quando vemos um sentimento que, embora muitos se esforcem para que o mesmo busque por si próprio suas necessidades e o mesmo não corresponde ao nosso esforço,
Não enxergamos no seu mundo as suas limitações e oportunidades que lhes é fechada. Não podemos esquecer que muitos que censuram um pobre de conquistas materiais se esquecem que também foram ensinados, continuam suplicando ajudas e recebem ajudas e ensinamentos para fazer o necessário, para conquistar o que necessitam. Mas continuam buscando em outros e até mesmo nas orações, nas magias e encantos, soluções mágicas para a sua pobreza do que necessitam. Não querem trabalhar o amor e o caminho em si, mas atiram suas críticas naqueles que são pobres de outras condições. Nunca nos esqueçamos que não há só um motivo de vício condenável, nem somente um tipo de pobreza ou virtude e riqueza, e equilibrar a sociedade em todas elas. Trará o amor, a compaixão, a paz e a saúde física, mental e espiritual. Que Deus, em sua infinita misericórdia, ajude a cada um de nós e que Maria Santíssima, nossa mãezinha, coloque seu manto sagrado sobre cada filho aqui na terra, nos abençoando e nos guiando o dia de hoje e sempre. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.